Milhões de indivíduos possuem rins comprometidos e não têm consciência disso. Isso se deve ao fato de que, ao contrário de outras regiões do corpo, os rins raramente apresentam sinais evidentes de comprometimento. Quando os sintomas se manifestam, frequentemente o dano já está consumado, e é nesse ponto que reside o risco. A boa notícia é que há um método simples e natural para iniciar a proteção dos rins imediatamente, utilizando um recurso que você provavelmente já possui em sua residência. Frutas comuns, saborosas e acessíveis, que possuem a capacidade de desintoxicar, prevenir inflamações e fortalecer a função renal antes que seja tarde demais. Neste vídeo, iremos apresentar 3 dessas frutas extraordinárias. Uma delas é reconhecida, mas quase ninguém compreendeu seu verdadeiro impacto nos rins. Outra possui o efeito que simula o de fármacos dispendiosos, isento de efeitos adversos. A terceira pode ser a solução para prevenir cálculos renais de maneira completamente natural. Antes de divulgarmos esses aliados, é necessário que você compreenda o verdadeiro adversário. Seus rins estão operando continuamente, sem a interrupção ou descanso. Filtram aproximadamente 200 litros de sangue diariamente, eliminando toxinas, regulando minerais e gerenciando o volume de água no organismo. São autênticos heróis discretos, mas até os heróis possuem suas vulnerabilidades. A grande ameaça não se apresenta de maneira dramática, não provoca dor imediata, nem incapacita, mas é precisamente por isso que é tão perigosa. Decisões cotidianas insignificantes gradualmente comprometem a saúde renal, incluindo uma dieta elevada em sódio, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, a inatividade física, a desidratação crônica e o uso frequente de analgésicos comuns. Tudo isso funciona como um veneno gradual. A gravidade da situação é acentuada pelo fato de que os sintomas raramente se manifestam no início. A pessoa prossegue sua vida normalmente, sem perceber que já perdeu parte da função renal. Quando o organismo finalmente clama por assistência, manifestando inchaços, hipertensão e fadiga extrema, a condição frequentemente já se tornou crônica. Além disso, condições como diabetes e hipertensão são atualmente as principais causas de insuficiência renal. As piores doenças são aquelas que, na maioria das situações, estão diretamente associadas ao estilo de vida. Portanto, enfrentamos uma crise latente, porém totalmente prevenível. Portanto, a manutenção da saúde renal não deve ser realizada apenas na ocorrência de um problema. É uma decisão prudente, cotidiana e sagaz. A natureza, mais uma vez, proporciona soluções eficazes, iniciando o IF frutas que não apenas enfrentam essas ameaças, mas também restauram a função renal, de maneira interna. No entanto, existe um aspecto que poucos conhecem sobre medicamentos comuns e how estes podem estar comprometendo a função renal sem que você tenha consciência. Você experimenta uma cefaleia e ingere um comprimido, uma dor lombar, outro, um desconforto qualquer. Sem hesitar, mas um analgésico é administrado. Parece inofensivo, não é? No entanto, o que muitos desconhecem é que o uso habitual de medicamentos comuns, especialmente os anti-inflamatórios não esteroides como o ibuprofeno e naproxeno, pode provocar danos significativos e progressivos aos rins. Esses fármacos atuam inibindo substâncias no organismo que provocam dor e inflamação, mas também influenciam o fluxo sanguíneo renal. Com o tempo, este efeito diminui a habilidade dos rins de filtrar o sangue de maneira adequada. A frequência de uso aumenta o risco. É análogo a sobrecarregar uma máquina que opera em sua capacidade máxima. Eventualmente, ela começará a falhar, mas isso não se limita a esse ponto. Outros fármacos de uso contínuo, como determinados antibióticos e medicamentos para refluxo ácido, podem apresentar efeitos nefrotóxicos quando administrados em excesso ou sem supervisão médica. O problema reside em medicamentos amplamente utilizados e frequentemente administrados sem orientação médica. Agora, considere isso combinado with hábitos prejudiciais, como ingestão inadequada de água, dieta elevada em sódio e inatividade física.
O resultado configura um ambiente ideal para o desenvolvimento de doenças renais que poderiam haver sido prevenidas. Antes de considerar que a única solução é eliminar todos os elementos da rotina, é importante saber que existem métodos naturais para proteger os rins e atenuar essa sobrecarga tóxica. A primeira fruta da nossa lista é pequena, vermelha e surpreendentemente poderosa. Ela não apenas previne infecções antes que atinjam os rins, mas também contribui para a dissolução de cálculos antes de sua formação. Discutiremos agora o poder negligenciado das cranberries. Elas são diminutas, ácidas e frequentemente desconsideradas. As cranberries, também denominadas oxicocos, possuem um potencial que transcende o mero sabor. Tradicionalmente empregadas para a manutenção da saúde do trato urinário, essas frutas constituem uma autêntica barreira natural contra infecções que podem afetar os rins. O segredo reside em um composto denominado proantocianidina, que inibe a adesão de bactérias, como a Escherichia coli, às paredes da bexiga e do trato urinário. Sem essa adesão, os micro-organismos são expelidos pela urina antes de provocarem qualquer dano. Isso é particularmente crucial, pois infecções urinárias não tratadas podem se disseminar e afetar os rins, resultando em condições graves e potencialmente irreversíveis. Contudo, os benefícios não se limitam a isso. Cranberries também contribuem para a acidificação da urina, dificultando a formação de cálculos renais, especialmente os de oxalato de cálcio, os mais prevalentes. Ademais, são abundantes em antioxidantes que mitigam inflamações, reforçam a imunidade e salvaguardam os tecidos renais contra o estresse oxidativo. Com uma porção diária, seja em suco, in natura ou desidratada, sem a adição de açúcar, você inicia a proteção dos seus rins contra dois dos principais adversários: infecções e cálculos. O próximo fruto transcende a proteção. Ele realiza uma limpeza profunda dos rins internamente. Se as cranberries atuam como protetoras against infecções e cálculos renais, a melancia é o autêntico purificador dos rins. Refrescante, doce e constituída por mais de 90% de água, é uma das maneiras mais eficazes de assegurar a hidratação e o funcionamento otimizado dos rins. Ao consumir melancia, você proporciona ao seu corpo uma significativa hidratação. Isso é crucial, pois os rins necessitam de água para expelir toxinas e resíduos por meio da urina. Na ausência desse suporte, essas substâncias se acumulam e sobrecarregam o sistema, propiciando infecções e a formação de cálculos. A melancia transcende a mera presença de água. Ela possui citrulina, um aminoácido que aprimora a circulação sanguínea, aliviando a pressão sobre os rins e facilitando o transporte de nutrientes. Contém licopeno, um antioxidante eficaz que combate inflamações e protege os tecidos renais contra o envelhecimento prematuro. A melancia, sendo um diurético natural, promove a produção de urina, auxiliando na eliminação de sais e minerais que poderiam se converter em cálculos renais dolorosos. Com apenas algumas fatias diárias, a diferença já é perceptível. No entanto, como em todos os aspectos da saúde, os superalimentos também requerem consideração. Apesar de seus numerosos benefícios, a melancia não é adequada para todos, especialmente quando consumida em excesso ou por indivíduos com determinadas condições de saúde. Isso se deve ao fato de que, além de água e nutrientes, ela também possui uma quantidade substancial de açúcar natural e potássio. Para indivíduos com diabetes, por exemplo, porções substanciais de melancia podem provocar elevações nos níveis de glicose no sangue. A doçura natural pode ser ilusória, mas ainda assim pode sobrecarregar o organismo com glicose, especialmente quando combinada ao e outros alimentos ricos em carboidratos. Para indivíduos com doença renal crônica, o aviso é distinto. O elevado teor de potássio pode constituir um risco. Quando os rins não conseguem filtrar adequadamente este mineral, ele se acumula do sangue, podendo ocasionar problemas cardíacos e outros sintomas graves. Portanto, a chave reside na moderação. Pequenas porções ao longo do dia, aliadas com uma dieta equilibrada, asseguram os benefícios da melancia sem comprometer a saúde. Em caso de condição pré-existente, é sempre aconselhável consultar um médico ou nutricionista.
Se você procura um alimento que previne cálculos renais, fortalece o sistema imunológico e melhora a digestão, prepare-se. O seguinte é tão simples quanto potente. Intensamente ácido, no palata. Eficaz nos resultados. O limão é um dos alimentos mais simples e acessíveis, pero poucos reconhecem seu potencial como um eficaz aliado na prevenção de cálculos renais. O segredo reside na elevada concentração de ácido cítrico, que atua de duas maneiras ao ser assimilado pelo organismo. Inicialmente, ele se associa ao cálcio na urina, inibindo a formação de cristais. Em segundo lugar, ele eleva os níveis de citrato urinário, uma substância que dissolve pequenas pedras antes que estas provoquem dor. Assim, o limão desempenha um papel tanto na prevenção quanto na purificação. Ademais, o limão é abundante em vitamina C e flavonoides, compostos antioxidantes que mitigam inflamações e salvaguardam os tecidos renais contra o envelhecimento prematuro. Além disso, promove a produção de bile e aprimora a digestão, o que contribui indiretamente para a desintoxicação global do organismo. Além disso, é simples de integrar na rotina. Um copo de água morna com limão ao despertar já estimula o sistema digestivo e os rins. O limão pode ser utilizado em saladas, chás ou até smoothies. Agora, conceba a fusão de limão, melancia e cranberry em um único plano diário. Isoladamente, cada uma dessas frutas proporciona benefícios notáveis para os rins. Quando combinados de maneira inteligente, limão, melancia e cranberry estabelecem uma sinergia poderosa, atuando simultaneamente na hidratação, desintoxicação, prevenção de infecções e dissolução de cálculos. A buena notícia é que não é necessário adotar uma dieta complexa para usufruir disso. Com pequenas modificações em sua rotina, é viável converter essas frutas em um ritual diário de proteção renal. Inicie o dia com um copo de água morna e limão. Simples, econômico e eficaz. Este hábito estimula o sistema digestivo e otimiza a função renal. No almoço ou como lanche vespertino, uma salada composta por cubos de melancia, folhas verdes e um toque de limão proporciona refrescância e abundante nutrição. Cranberries podem ser incorporadas ao café da manhã, misturadas à aveia ou ao iogurte, ou consumidas como um suco natural sem açúcar entre as refeições. Se desejar algo ainda mais prático, um smoothie de melancia, suco de limão, um punhado de cranberries e hortelã constitui uma poderosa combinação natural para a saúde renal. No entanto, sua dieta por si só pode não ser suficiente, e o que se segue pode estar comprometendo a função renal sem que você perceba. Não há benefício em incorporar superalimentos à dieta se, simultaneamente, mantivermos hábitos que comprometem silenciosamente a função renal. O mais alarmante é que muitas dessas ações aparentam ser inofensivas, mas, com o tempo, provocam danos significativos. Um dos principais antagonistas é o consumo excessivo de sal. Alimentos ultraprocessados, enlatados e temperos prontos contêm altos níveis de sódio, o qual eleva a pressão arterial e sobrecarrega os rins. Outro fator comum é a insuficiente ingestão de água. Até indivíduos que mantêm uma alimentação adequada podem apresentar desidratação, o que compromete a função renal na filtração de toxinas. A utilização frequente de analgésicos e anti-inflamatórios, conforme já mencionado, é igualmente arriscada. Não podemos negligenciar o sedentarismo, que prejudica a circulação sanguínea e favorece doenças como diabetes e hipertensão, adversários significativos da saúde renal. Pequenas alterações provocam uma diferença significativa. Ingerir água ao longo do dia, diminuir a ingestão de sal, exercitar-se regularmente e evitar a automedicação são práticas simples que promovem a saúde renal a longo prazo. Além de corrigir erros, é viável estabelecer uma rotina diária para o fortalecimento renal. Você irá descobrir que cuidado com os rins não precisa ser complexo. De fato, os hábitos mais eficazes são simples, consistentes e facilmente integráveis à rotina diária. A chave reside na consistência. Estabelecer uma rotina consciente propicia a proteção renal de maneira natural e quase automática. Inicie com os fundamentos. Hidratação contínua. Mantenha sempre uma garrafa de água à disposição, com fatias de limão, se desejar.
Defina horários para recordar-se de hidratar-se, especialmente entre as refeições. Minimize the consumption of industrialized and processed foods in your diet. Prioritize fresh fruits, vegetables, whole grains, and lean proteins. Incorporate cranberries, watermelon, and lemon throughout the week in a varied manner. Quanto mais natural e vibrante for a sua refeição, mais benéfico será para os seus rins. Engaje-se em atividades leves, like caminhada, yoga ou alongamento. Isso aprimora a circulação, regula o metabolismo e auxilia na manutenção da pressão arterial sob controle. Um sono adequado é igualmente fundamental. A adequada recuperação possibilita que os rins se reabilitem e operem com eficácia. Com essas etapas simples, você estabelece uma fundação robusta para a saúde renal. No entanto, para concluir esta discussão de maneira exemplar, apresentamos uma reflexão que transforma nossa percepção sobre nossos hábitos. Os rins nos ensinam que o corpo comunica, mas nem sempre de forma ostensiva. They operate silently, filtering toxins, regulating internal balance, and safeguarding our health every second. Devido à sua discrição, frequentemente são negligenciados, até que um imprevisto ocorre. Agora você está ciente de que existem métodos simples e naturais para proteger esses órgãos essenciais diariamente. Cranberries inhibit infections and prevent stones. A melancia proporciona hidratação profunda e auxilia na eliminação de resíduos. O limão dissolve cálculos, fortalece a imunidade e estimula o sistema digestivo. Quando associados a hábitos saudáveis, como um sono adequado, hidratação, atividade física e alimentação consciente, esses alimentos integram uma estratégia de proteção a longo prazo. A saúde renal não é condicionada por soluções milagrosas. A origem reside nas pequenas decisões reiteradas e constância. A indagação que permanece é: qual será a sua escolha a partir de hoje? Seu organismo está preparado para a recuperação. É necessário que você dê o primeiro passo. Se este conteúdo foi útil, compartilhe-o com alguém que também deve zelar pelos rins com maior consciência. Por vezes, um mero vídeo pode transformar uma vida inteira. Affirmative.